Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos no capítulo 23 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ou Irmão X, na psicografia do Chico Xavier. No capítulo 23, o Espírito vai falar sobre o servo bom. A condenação das riquezas já se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo divertir ou tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi, conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, apenas com fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de tarefas dilatadas. Estariam edificando o reino de Deus se favoreceríamos a exploração? Tudo isso é verdade, redarguiu Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que devemos abandonar os realmente desamparados. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Messias, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É indispensável não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha, assim, a sua maneira de ver. Mas Felipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. E Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos, e deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava oportunidade para um esclarecimento geral. A gente observa, prezados amigos e amigas, que essas questões humanas Jesus sempre deixou por nossa conta. Às vezes nós temos essa mania de pedir a interferência divina naquilo que nos compete realizar. Então é muito comum para nós, que estamos nesse processo inicial da evolução consciente, termos muitas dúvidas. Acharmos, por exemplo, que somos merecedores do perdão e da misericórdia de Deus. Mas olha, se a pessoa erra e é perdoada pela misericórdia, provavelmente ele voltará
ao mesmo erro, porque sabe que terá de novo o perdão, a misericórdia. É uma faceta das indulgências. Eu compro uma indulgência, pago e estou livre das punições. Então não é bem assim. O perdão e a misericórdia são efeitos ou eventos que nós temos que pensar bastante. Se eu recebo um perdão, eu só receberei de humanos, porque a divindade não tem o que perdoar. Então a divindade, ela nos dá novas oportunidades. E a misericórdia, toda vez que eu peço uma misericórdia, é um empréstimo que eu faço nos cofres divinos. Eu tenho que devolver. Misericórdia por misericórdia. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos. Então essas questões humanas, se deve ou não ter uma camisa só, ter uma roupa só, ajudar aos mendigos, se eles são ou não merecedores, Jesus não entrava nisso. Mas ele sentia dúvidas que existem nos corações humanos. E vamos ver o que ele fala então. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Felipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que ele ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus
e os seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina. E sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Então Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o mestre, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e se naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessasse as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação
da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam espantados. Felipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo, sem responsabilidade, a não ser da sua própria manutenção? Ou o pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabe assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, impulsionado por um júbilo insopitável. O chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Nós percebemos nesse texto aqui de Humberto de Campos, né, essa questão de ajudar aos outros, ou de repudiar as pessoas que, por acaso, não queiram servir aos outros também. Às vezes a gente julga antecipadamente. Você sabia que Zaqueu ajudava as pessoas? Que era um rico, mas que ajudava sim as pessoas? Como diz aqui, que formou locais onde as plantações eram pouso de trabalho de muitas famílias, onde o trato de animais. Então nós temos muito essa mania de julgar precipitadamente. Isso não é caridade. Então não adianta eu encher uma cesta básica e oferecer a uma pessoa que precisa e ao mesmo tempo falar mal de outro, que não faz o que eu estou fazendo. Então Jesus mostrou, né, que felizes são o servo, quem seja, né, servo bom e fiel. E ele coloca que todos nós somos servos de Deus. Todos nós estamos a trabalho do Pai, porque isso nos engrandece o coração. Muito obrigado, muita paz. Até o nosso próximo estudo.